Olá, Vinícius. Hoje o professor Viaro, nosso colaborador, meu colega aqui de DCM e amigo, ele disse o seguinte num grupo nosso aqui, estou cometendo a indiscrição de falar, nem perguntei para ele se podia, mas ele disse que um colega dele, teólogo, disse, ou a esquerda precisa decidir, ou ela disputa o voto dos evangélicos, ou ela abandona as lutas identitárias. Você concorda com essa afirmação? Não concordo. Eu entendo que o debate é um pouco ou muito mais complexo. Primeiro, eu me perguntaria o que é o voto dos evangélicos. Eu posso olhar a estatística e posso ver que há uma maioria conservadora votando na direita, na extrema-direita. Beleza, é um balizador. Mesmo esta maioria, que é consolidada, eu reconheço isso, não estamos falando de 90, nem de 80, nem... Travou? Acho que travou. O senhor travou. Travou na beleza. Se volta aqui. Uma pena. O Pedrão também saiu, voltou. Voltou agora, hein? Não, deputado, o senhor travou quando estava dizendo que o voto conservador evangélico não chega a ser 90%, talvez não chegue nesse 80%, nesse momento. Não é talvez, né? São os dados que nós temos, então tem uma certa precisão, que é algo em torno de 60% que votou em Bolsonaro. Bem, isso é muito relevante, não estou diminuindo em hipótese alguma a importância deste dado, é mais do que a média da população em geral, então tudo isso eu concordo. Só faço uma ressalva. Entre 30% e 40% de evangélicos não votou em Bolsonaro. Então, entende? Às vezes, nós ajudamos, sem perceber, a construir uma narrativa que generaliza o campo evangélico e entrega o campo evangélico para a extrema-direita sem fazer a devida disputa. Então, o campo evangélico é majoritariamente conservador? Com certeza. Tem forças mais do que conservadoras, fundamentalistas e associadas à extrema-direita? Com certeza. O bolsonarismo é majoritário? Com certeza. Mas não falei em nenhum momento até agora sobre totalidade do campo evangélico. Portanto, às vezes nós esquecemos e menosprezamos a pluralidade que existe no campo evangélico e os 30% a 40% que, por exemplo, em 2022 não votaram em Bolsonaro. Mas para ficar mais complexo ainda, eu vou olhar para esse campo evangélico que votou em Bolsonaro. Todos são de extrema-direita? Todos têm um programa fascista na cabeça? Arrisco dizer que não, que existe um grupo mais alinhado ideológica, política, teologicamente à extrema-direita, mas quantos fatores influenciam o voto de uma pessoa? Porque o evangélico não é só evangélico. Ele é um trabalhador, ele tem um endereço, ele tem uma dinâmica cotidiana, tem variáveis que influenciam o voto de uma pessoa. O evangélico não é só um evangélico, ele é um monte de coisa que compõe a sua vida e influencia o seu voto. Então, a própria ideia de dialogar com os evangélicos, ela precisa considerar que o campo evangélico é plural e diverso, que o campo evangélico tem forças progressistas e que dentro do campo conservador nem todo mundo pensa igual. Por isso que eu acho mais complexo. E o que nós chamamos de pautas identitárias, eu prefiro pensar numa outra chave, não no sentido de abrir mão destas pautas, mas no sentido de saber fazer de maneira mais eficiente a comunicação daquilo que nós queremos dizer. E talvez o próprio termo pauta identitária não ajude. Então, quando a gente fala da luta... Eu também acho. É luta por cidadania, é luta para não morrer de feminicídio, é luta para não ser estuprada, não ser assediada. Se eu souber dialogar melhor com as pessoas sobre o que significa a luta das mulheres por integridade física e emocional,
por acesso ao mercado de trabalho, igualdade de direitos, eu acho que nós podemos ir mais longe. Ah, mas tem o tema do aborto. Também podemos fazer um debate melhor, porque a questão não é ser favorável ou não ao aborto. A pergunta que eu faço a muitos pastores é: você mandaria para a delegacia para ser presa uma irmã da sua igreja que fez um aborto? Porque esse é o debate. Não é sobre o aborto, é sobre tratar ou não as mulheres que fazem aborto como criminosas que merecem ser presas. Política de drogas, dificílimo, tabu. Não é sobre uso, dependência química e vício. Mas estamos cuidando, estamos tratando, estamos ajudando as pessoas que desenvolvem vício a sair de uma situação, ou estamos só no tiro, porrada e bomba que faz muitas mães evangélicas chorarem pela morte dos seus filhos? Então eu prefiro pensar assim: ao invés de abrir mão de determinadas pautas, é melhor comunicá-las com mais humildade e de uma maneira melhor para dialogar com essa parcela da população brasileira que não é um campo único, uníssono, de pessoas votando e pensando da mesma forma. Os evangélicos são porteiros, trabalhadores de aplicativo, professores e professoras, profissionais da saúde, e tem muitos fatores que influenciam a sua vida, sua concepção de mundo, inclusive o seu próprio voto. Deputado, com relação a esse Frei Gilson ainda, o Janone, seu colega, ele falou que a esquerda não deveria criticar ou pegar no pé do Frei, porque isso seria um tiro no pé. Seria mais uma maneira de mostrar aí um preconceito da esquerda com religiosos. Já era assim com os evangélicos, agora passa a ser com católicos dessa corrente. Você concorda com essa leitura? E número 2, qual foi o erro da esquerda? Por que líderes como o senhor mesmo, entre outros, não conseguem falar para 1 milhão de pessoas ao vivo no YouTube ou seja lá onde for? Acho que tem 2 fatores. Eu precisaria entender melhor o comentário do Janones, mas a esquerda precisa ser, na minha opinião, e eu sou parte da esquerda, mais estratégica. É melhor debater a pauta, debater o conteúdo, explicar as contradições, do que ficar fomentando o nome de um adversário. Eu acho que sempre depende do contexto. Às vezes o nome já está tão colocado que é inevitável debater o conteúdo e enfrentar diretamente a pessoa no campo das ideias, citando a pessoa. Às vezes já está dado. E às vezes nós ajudamos a alavancar a pessoa que nós discordamos. Então, nesse sentido, é preciso avaliar cada situação. Eu não sei se travou novamente. Travou? Não, estamos te ouvindo. Eu acho eu só estou colocando aqui, o senhor falou que queria conhecer mais o contexto. Mas não adianta muito, porque tem uma característica minha: eu tenho uma visão subnormal, é uma condição minha desde os 16 anos. Então eu não consigo ler o que está na tela, peço desculpa e compreensão por isso. Mas, no geral, nós precisamos ser mais estratégicos. É preciso respeitar a religiosidade das pessoas, é preciso respeitar a visão de mundo das pessoas, mesmo quando elas discordam da gente. Agora, é evidente, quando a visão de mundo das pessoas é violenta, agressiva, racista, misógina, LGBTfóbica, antidemocrática, nós temos o direito e o dever de fazer um contraponto, sim. Agora, até esse contraponto, é preciso ter uma inteligência de comunicação para não parecer às pessoas que é uma aversão à religião ou ao religioso. Isso é ruim mesmo, mas é um contraponto a uma ideia que nós consideramos violenta e que precisa de um contra-argumento. Essa estratégia nós precisamos ter. A segunda pergunta é muito boa, mas ela carrega um pressuposto que eu quero debater. Porque, veja, ela segue uma linha de raciocínio como se fosse uma questão de competência, você falar com mais pessoas e você ter mais êxito. Eu diria mais ou menos, ou quase menos, ou quase nada.
porque eu teria que desconsiderar o mundo. Porque, veja, por que nós socialistas, então, não estamos convencendo as pessoas de que o capitalismo é perverso? Porque a gente não está se comunicando bem, ou porque existe uma estrutura política, econômica, cultural, ideológica, que vai naturalizando o capitalismo e fazendo com que as nossas ideias sejam minoradas, sufocadas. O raciocínio é o mesmo. O campo evangélico progressista não é uma questão de competência, por que não estamos falando com mais pessoas? Eu tenho uma página no Instagram, Edir Macedo tem um império de comunicação, inclusive uma televisão aberta. Quem tem mais condições objetivas e operacionais de levar adiante as suas ideias? O Brasil é forjado numa perspectiva patriarcal, racista e colonizadora. O cristianismo hegemônico tem parte nisso e sangue nas mãos. Então, qual perspectiva carrega a hegemonia consigo? E, portanto, vai ter mais chance de reverberação? Obviamente, o cristianismo conservador mais fundamentalista. A tradição de Dom Helder, da Irmã Dorothy, de Luther King, das comunidades eclesiais de base, do protestantismo popular, é uma construção contra-hegemônica. Contra-hegemônica culturalmente, contra-hegemônica teologicamente e contra-hegemônica política e economicamente. Então, é muito razoável que dentro dessa estrutura que nos é dada e imposta, Malafaia e Macedo consigam falar com mais pessoas do que Henrique Vieira. Isso não me isenta de querer me comunicar melhor, de me esforçar para usar melhor as minhas redes, de escolher melhor as minhas palavras, de buscar sempre com o espírito coletivo, comunitário, o melhor e o maior alcance possível para enfrentar a extrema-direita, o fascismo, o fundamentalismo, o capitalismo, mas eu não diria que é uma questão de performance, mérito e competência. É porque o campo conservador ou o campo da direita tem uma estrutura cultural, política e econômica que favorece e muito a repercussão e o maior alcance das suas ideias.